Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.cafebrasil.top. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/pagepersonalbr. É Page Personnel, se escreve Page Personnel BR com 2 L's. Hoje recebo Ryan Santos, um jovem brasileiro que não se intimida com desafios e tem uma história de sucesso nos Estados Unidos que é de cair o queixo. Ryan é hoje um dos mais provocativos escritores da nova geração de brasileiros. Deixa eu ver se eu consigo descobrir como é que eu vou contar como é que esse cara apareceu aqui. Eu já tinha tomado contato com o trabalho dele há um tempo atrás, tinha lido alguma coisa a respeito, mas não tinha... Achei curioso até, falei, pô, uma hora dessa eu vou conversar com esse cara aqui. E de repente eu tô aqui hoje e entra um WhatsApp pra mim. Luciano, aqui é o fulano, pô, cara, me deram uma dica, eu queria te conhecer. Eu falei, ué, que maravilha, é ele, é o próprio. Eu falei, vem cá, se puder, passa aqui, me liga a hora que você pode vir. Ele me ligou, veio pra cá, nós sentamos aqui e virou um Leadercast assim, do nada. É assim que nasce muito do Leadercast, ele acontece assim, é uma oportunidade que aparece e a gente está reunido aqui por um amigo comum que já participou aqui do próprio Leadercast. São 3 as perguntas fundamentais, eu quero que você se concentre nelas, que você não pode errá-las, tá? A primeira pergunta, eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Meu nome é Ryan Santos, eu tenho 26 anos e eu sou escritor, Luciano. Eu dei uma olhadinha no seu blog, no seu site, eu não me lembro do que eu li ali, e tem ali um artigo que você colocou ali, por que eu não tenho 1 milhão de seguidores, onde num determinado momento você falou o seguinte, eu me descrevo da seguinte forma, e você faz uma descrição sua lá. Meu nome é Ryan, tenho 26 anos, sou escritor e eu quero levantar a ambição da juventude brasileira. Muito bem. O conhecimento da juventude brasileira. Muito bem. Essa é a minha missão de vida. E isso vem muito... Tem um livro chamado Start With Why, de Simon Sinek, que começa pelo que você está aqui. Uhum. E eu acho que, todos os tapas na cara que eu tomei, toda a minha experiência de vida, chegou para esse ponto. Mano, eu tenho essa experiência, eu fiz isso, e eu quero levantar todo mundo comigo. Vamos lá então, vamos começar do começo aqui. 26 anos de idade... Esse sotaque indiscutivelmente carioca. Ih, já deu muito problema esse sotaque, vou te falar. Negro e metido pra caralho. Cara. Marrento, carioca, marrento. Mas vem, acha que quer mudar o mundo. Vamos começar lá atrás. Não, mas vamos lá atrás. Vai lá atrás. Não muda não, Brasil primeiro. Brasil primeiro. O mundo é consequência, a gente chega lá. Me conta como é que começa tudo. Onde é que você nasceu? Qual é a tua origem no Rio? Tua família, de onde vem? Como é que era? Eu cresci no bairro da Vila da Penha. Bairro de classe média na zona norte do Rio. Eu não posso reclamar da minha infância. Meu pai era piloto da Varig, que era uma senhora empresa para qualquer empregado na época. Mas seu pai era negro? Meu pai negro e piloto da Varig nos anos 80 e 90. Aí é aquela coisa. Ele também foi um dos primeiros negros a passar para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que na época da ditadura militar era o creme de la creme do Brasil. E essa mentalidade minha marrenta, autoconfiante, vem mesmo de família, porque é aquela velha coisa. Irmão, para você ser negro no Brasil, você tem que ter 2 vezes melhor. E é que eu chamo também nos meus próprios posts de arrogância positiva. Porque se o negro brasileiro não tem aquela arrogância positiva,
ele vai se tornar uma vítima da sociedade e vai perpetuar esse, eu diria, complexo de inferioridade que a gente sente por aqui. Por ter nascido dessa cor, ter nascido com menos privilégios. Eu não posso reclamar da minha infância porque um piloto de avião ganha bem no Brasil. Só que tem um porém, porque é o seguinte: eu cresci meio playboy, mas eu cresci em favela. Eu cresci em área de risco, na área de Bom Sucesso, que é o Complexo do Alemão, porque meu pai trabalhava, minha mãe também, eu cresci na minha avó. E meus avós sobreviviam com um salário mínimo há pelo menos 40 anos. E é aquela coisa, sempre na cabeça, olha só, você tem que ser o melhor. Tem que, assim, não tem outra escolha. E isso vem do fato de que meu pai é um negão de 1,90m, 150 quilos, que bota medo. Ele realmente bota medo e bota moral. E eu chegava em casa com uma nota 8, 8,5 na escola, e ele ficava triste. E ele meio que, não, por que você não tirou 10? Por que você não tirou 9,5? A cobrança foi sempre muito forte. E a disciplina também foi muito forte. Essa coisa de hábitos que hoje em dia eu instalo pra quem, pessoal que me segue, hábito diário. Depois a gente vai falar sobre isso, mas assim, essa disciplina veio da veia militar que meu pai teve na preparação jovem. A partir dos seus 15 anos, ele estava num ambiente militar, num país sob ditadura militar, entendeu? Sua mãe? Negra também? Minha mãe não é negra, mas ela vem de origem pobre. É a minha avó de Bom Sucesso, é mãe da minha mãe. Ela é formada em serviço social e hoje em dia é professora de yoga. E da minha mãe eu tiro muito essa veia do autoconhecimento, da meditação, da programação neurolinguística. Ela sempre foi, com essa coisa de yoga, ela sempre foi envolvida na parte mais espiritual da coisa. Então, de um lado a execução... O milico cobrando, do outro lado a mãe voando, né? Legal. De onde vem seu nome, hein? Mano, é o seguinte. Minha mãe é toda cheia dessas coisas de zen, de Índia. Então, tem um deus protetor na mitologia hindu chamado Narayan. E esse seria meu nome. Só que minha mãe inventou Rayan, porque Narayan seria muito afeminado. Sim. Aí ela tirou o Na e ficou Rayan. E essa aí é uma das maiores inseguranças que eu tenho. Meu nome, hoje em dia nem tanto, mas assim, nos Estados Unidos, eu passei 10 anos da minha vida nos Estados Unidos e nunca nenhum americano conseguiu pronunciar Rayan direito. Mas eles falavam Ryan, chamavam Ryan. Não. Ah, não. Você lê isso aí, você... Raima... Porque Ryan, o cara vê A-R-Y-A-N. É verdade, é isso aí. Ele me vê Raim, Riamam, Ramam, Rim... Não, cara, não dá. Aí virou Brasil. Você sabe que eu tenho uma história interessante aqui, que assim, no meu sobrenome é Pires. Pires. E lá nos Estados Unidos não tem outra. Eu ficava esperando a hora de me chamarem no restaurante e chegava Mr. Pires. Mr. Pires. Todo lugar que eu ia não tinha jeito, virava Pires. Eu falei, vou fazer uma coisa aqui, então, eu vou começar a assinar meu nome como Pires. Em vez de Pires, Pires. Aí eu escrevia Pires e os caras me chamavam de Pérez. Pérez. Eu não me conformei, comecei a assinar Pérez e eles passaram a me chamar de Pires. Mas assinou Pérez com R. Tô deixando o saco, cara. É que você mudava o negócio, né? Pires virou Pires, Pires virou Pérez, Pérez virou Pires. Não dá. É complicado. Não dá, lá, tanto que eu já tentei escrever meu nome em inglês com um N no final, também não deu certo. Ficou legal. Mas o ponto bom isso aí é que é aquela coisa. Procura Rayan Santos no Google, só tem um. Exatamente. Só tem eu. Mas aí, você tá crescendo lá e você resolve que vai ser o quê quando crescer? Piloto? Olha, eu queria ser jogador, mas eu não era... Tô como todo jovem no Brasil, mas eu não era bom de bola. Eu fui federado no futebol e tal, mas eu fui cortado com 13 anos. E isso me deixou, assim, deprimido pra caramba por uma criança ser rejeitado tão cedo. E o cortado aonde? Do futebol, o CF0 era lateral esquerdo. Eu tava pra me federar no time do Zico lá, que tava crescendo. Na época o Zico tava botando muito dinheiro nesse time, tinha o melhor centro de treinamento do Rio.
E eu tava na escolinha, me destaquei, Como é que chamava o time? CFZ, Centro de Futebol Zico. Tá. Aí depois foi comprado pelo Flamengo, aí acabou o time. Mas é o seguinte, enquanto isso, eu sempre fui muito cobrado na escola. Estudar, sim. Estudar e tirar nota boa. É performance, se não tem mesada. Aí teve um cara, quando eu tinha 13 anos, eu estudei num colégio chamado Santo Agostinho, que é um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro. E eu fui reprovado numa matéria chamada comportamento. Comportamento é basicamente o professor te dá uma nota no fim do bimestre, como você se comportou na sala. E se a pessoa que não tem média 6, ela é convidada a se retirar do colégio. Se você pegar a média aritmética de todos os professores. E eu fui realmente convidado a me retirar do colégio, apesar de ter sido, nesse mesmo ano, o melhor aluno da escola em termos de nota. E isso foi um grande baque para minha família e o pai. Tipo, enquanto os meus amiguinhos playboys ganhavam viagens para Disney, eu passei umas férias inteiras de castigo. Porque eu era da pá virada. Da pá virada, assim, eu questionava os professores. Eu questionava a estrutura da igreja católica do colégio. Eu aprendi as coisas muito rápido. Por exemplo, o tempo de aula tinha 50 minutos. Eu aprendi as coisas nos primeiros 10 e passava os outros 40 avacalhando os amigos, as pessoas da sala que estavam tentando aprender. Então foi aí que eu falei, mano, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim, pô. Vou ter que começar a me coçar pra fazer alguma coisa de diferente. Porque o caminho tradicional que é esse. Caminho tradicional que é fazer a escola, Santo Agostinho, se formar, ir pra PUC, ou pra UFRJ, pegar um emprego. Cara, tem que fazer uma coisa diferente. Aí, volta na minha infância. Eu, quando tinha 5 anos, meu ídolo era o Jacaré do Tchan. Era o Jacaré do Tchan, por quê? Porque ele era o único negro de destaque que eu via na televisão. Uma criança negra no início dos anos 90, na novela não tem atores protagonistas negros. Como não tem? Na época? Fala aí, Anos protagonista. 90? Anos não, 80? início dos anos 90. Início dos anos 90? Você já tinha o Milton das Contas lá? Milton Gonçalves sempre foi coadjuvante. Então é aquela coisa, não tinha. E o que eu fiz? Eu comecei a dançar axé pra caramba. Eu com 6 anos era o rei da lamba aeróbica. Porque tinha um negão lá que era parecido comigo e tava na televisão direto dançando. Mas assim, minha família dizia que eu era boiola. Porque, porra, rebolar, dançar axé é coisa de boiola. Então, boiola é uma palavra politicamente incorreta, né? Desculpa aqui. Fala viado. Desculpa. Ih, pode ir. Aí qual foi a solução? Aqui você pode falar à vontade. Posso. Eu não vou pegar no seu pé, você não vai pegar no meu, podemos falar. Tá tranquilo. Quem tá escutando lá é que vai, de acordo com o seu repertório, é que vai dar a tinta do que nós estamos falando aqui, né? Tá tranquilo. Aí o que aconteceu? Eu passei a importar heróis. Porque assim, nessa época eu só vi o Mussum, que sofria bullying do Didi o tempo todo, e o Jacaré, que rebolava na TV. E eu comecei a importar heróis negros, porque eu não via gente parecida comigo no topo, no destaque. No caso, era a época de Kobe Bryant, Allen Iverson, Michael Jordan, Denzel Washington, pessoal, cara, americano. Então, e todo mundo morava. Futebol era cheio de... Era moreninho, tanto que na época o próprio Ronaldo Fenômeno dizia que ele não era negro. Teve até uma polêmica na época, ele não é negro. O Brasil tem esse eufemismo de ser moreninho, entendeu? E aquela coisa, eu só fui ter orgulho da minha cor, orgulho de ser negro, quando eu tive 15 anos, com 15 anos de idade. Veio o orgulho de ser negro, só com 15 anos de idade. E essa coisa de ter um lugar no mundo onde pessoas parecidas comigo tinham sucesso em alguma coisa, fora rebolar, era os Estados Unidos. Eu botei na minha cabeça, todo mundo morava na Califórnia, eu falei, cara, essa parte da minha mãe, eu sempre acreditei muito na lei da atração, no segredo, programação neurolinguística, poder da visualização. Eu falei, mano, desde os 5, 6 anos de idade, eu vou morar na Califórnia, vou morar nos Estados Unidos. Daí, aconteceu uma morte na minha família. Minha tia distante morreu e vieram 2 primos morar comigo no Rio de Janeiro.
no apartamento de 2 quartos da família. Do nada, eu era um filho único mimado. Com 3 pessoas da minha casa, apareceram... Agora, minha casa com 2 quartos parece ter 5. E eles eram da minha idade. Então, meio que invadiram o meu espaço. Tudo bem que eles estavam numa posição muito ruim, acabaram de perder a mãe, mas explica isso pra um moleque mimado de 14, 15 anos. Cara, pra mim foi o fim do mundo. E juntando uma peça de informação com outra, eu falei, cara, chegou a hora de meter o pé daqui. Com 14 anos eu queria fugir de casa. Então eu vi várias maneiras de fugir de casa. O intercâmbio nos Estados Unidos foi a principal. Mas a gente não tinha grana pra pagar, porque assim, beleza. Meu pai tinha uma condição legal, mas do nada havia recebido 2 novos filhos. Daí eu fiz um concurso, eu procurei várias feiras de intercâmbio pra cá, Rio, São Paulo. Na época não tinha nem Google direito, era KD. Pesquisar pra cima e pra baixo. E tinha uma agência chamada World Study, que era um concurso de prova de inglês, prova de conhecimentos gerais e uma redação em inglês. E os 3 primeiros colocados do Brasil iam ganhar uma bolsa pra um negócio desse. Aí eu fui lá, fiz e passei. Ficou entre os 3. Fiquei entre os 3, com 14 anos. Aí eu mostrei pros meus pais lá, olha só, mano, recebi isso aqui, eu vou meter o pé. Aí ficou a decisão, olha só, irmão, você vai ficar 6 meses ou 1 ano. Aí nós fomos lá bater na porta do padre da igreja lá que tomava conta do meu colégio. E o próprio cara falou, fica 1 ano. Mas aquela coisa, você não sei se você manja do ensino público americano. O básico, né? É uma bosta. É uma bosta, tipo... Já passou a época. Aliás, as discussões lá deles são preocupadíssimos com a queda do nível de ensino nos Estados Unidos e como é que eles estão perdendo para os asiáticos que estão invadindo aquilo lá e fazendo acontecer, né? Com certeza, com certeza. E eu fui avisado de antemão, antes de ir para esse intercâmbio, olha só, Ryan, você está ciente de que quando você voltar, você poderá perder 1 ano na escola. Porque o ensino americano é muito defasado versus a melhor escola do Rio de Janeiro, Santo Agostinho. Eu falei, vamos cair pra dentro. Só que nesse meio termo, o intercâmbio é o seguinte, pelo menos o de high school, é tipo o Tinder. Você tem, sei lá, seus 40, 50 anos, sabe o que é Tinder? Você já usa? Não, né? Sim, é o Tinder. Não uso, tá? Não usa? Não tá. Não uso. Tá. É o Tinder. O que a pessoa faz? A pessoa bota o perfil dela lá e a família bota like ou não. E você recebe informação da família que você vai ficar, o lugar dos Estados Unidos que você vai ficar, tipo, 3 meses antes do intercâmbio. E o cara pode cair tanto no Alasca, quanto em Miami Beach, quanto numa fazenda no meio do Texas. É meio que roleta russa. Misturado com Tinder. E eu até os 45 do segundo tempo não tinha uma família. E eles explicaram pra mim, olha, a gente não tá acostumado a receber estudantes negros. E essa questão da raça nos Estados Unidos, apesar de estarmos 50 anos distantes do movimento de civil rights, direitos civis, segregação, ainda existe. E para as famílias que realmente têm bala na agulha para sustentar um filho a mais voluntariamente durante um ano inteiro, é meio estranho ter um elemento extra negro. De casa, as famílias são brancas do Midwest americano. Então eles abriram o jogo pra mim e falaram, cara, se você é um caso raro e a gente tá vendo o nosso melhor pra arrumar uma família pra você. Aí encontraram uma família lá negra no melhor lugar dos Estados Unidos, que era San Diego, Califórnia. America's Finest City. Então, assim, bunda virada pra lua. Sim. Tanto lugar pra cair, eu fui cair na melhor cidade, Califórnia, sol, praia, bonito pra caramba. De graça, que é o intercâmbio, a bolsa que eu recebi, meus pais pagaram a passagem e pagavam minha mesada. Só que essa família, eu só fui descobrir depois que eles estavam envolvidos com drogas. A família do intercâmbio estava envolvida com droga. Na verdade, a Califórnia tinha uma... Ainda tem, quer dizer, antes era medical marijuana, que é para fins medicinais. A pessoa vai no médico e ela busca uma prescrição do médico
Cara, você paga 40 conto pro médico, ele fala assim, eu tô com uma dor de cabeça, tô com ansiedade, ele vai lá, assina pra você pegar uma dose de Chronic na lojinha. Califórnia é assim. Só que para um menino que cresceu, complexo alemão, bom sucesso, droga é droga. Droga é crime. E eu perdi um primo pro tráfico. Morreu no micro-ondas e tal, eu perdi um primo pro tráfico. E eu vi aquele consumo todo de drogas na minha família de San Diego, eu contei pros meus pais. Quem não sabe o que é micro-ondas, os caras botam o sujeito e botam o pneu em volta do sujeito e joga gasolina em cima e põe fogo. Isso é o micro-ondas na linguagem do tráfico do Rio de Janeiro. É isso aí. É Tropa de Elite 2. Sim. E assim, eu cresci com aquela imagem de que droga é crime, sendo que na Califórnia droga, pelo menos o baseado de maconha, acaba sendo mais popular do que o cigarro da Marlboro, entendeu? Talvez mais popular até que a cerveja. Para um jovem, um adolescente, é mais fácil conseguir um cigarro de maconha na Califórnia do que um goró, uma cerveja. E eu não sabendo desse elemento cultural da Califórnia, eu contei para meus pais desesperado. Aí meus pais foram pra agência, a agência falou pra outra agência, que falou pra escola, e acabou que eu fui expulso dessa família. Porque eu abri a boca. Porque eu abri a boca, eu caguetei. Eu falei que eles estavam usando drogas dentro de casa, que era their business, era coisa privada da família. Então a família que realmente mudou minha vida, me trouxe pra um lugar, a única família negra que encontraram, me trouxeram pra Califórnia, eu fui expulso da casa deles. Só que eu dei a sorte do dono do terreno onde essa família morava, tinham 3 casas, o dono do negócio todo, ele comprou minhas dores e falou, não, esse moleque vai ficar aqui. Ele basicamente me adotou no intercâmbio. O cara me adotou e eu tava aquela coisa, bem na escola e bem no futebol. Eu joguei futebol americano. Me botaram pra jogar futebol americano nessa escola aí de San Diego. E foi a melhor coisa que aconteceu para um moleque que tá querendo se fazer imersão numa cultura. Porque quando você vai pro exterior, você tende a se juntar a pessoas que têm um background similar ao teu. E pelo menos ali naquele ambiente, era uma escola de favela, uma escola de briga racial entre hispânicos e negros. Não tinha brasileiros. Quando o cara vai fazer intercâmbio, ele se junta com um monte de brasileiro. Tem brasileiro em tudo quanto é lugar do mundo. Sim. Brasileiro pra caramba. Não tinha nenhum à minha volta. E um professor meu, sabendo que eu jogava bola, futebol, falou, cara, a gente tá precisando de você lá no time da escola. E eu fui todo feliz pra jogar. Futebol americano. Futebol. Era futebol. Não, futebol de pé, soccer. Eu pensei que era futebol só, cara. Eu levei minha caneira, minha chuteira do Ronaldinho. Eu cheguei na porra do estádio, tinha um monte de brucutu de 100 quilos se batendo. Aí eu falei, mano, isso aqui não é pra mim. Isso aqui, se ser alarme falso. Aí eu fui o técnico, desculpa. Mas eu corpo a corpo, desculpa. Eu entendi errado, vou voltar pra casa agora. Não, fica aqui. Chuta essa aqui. Aí eu comecei a chutar, chutei 40 jardas, 50 jardas. Cara, mano, temos um kicker. Aí foi aí que abriu a cabeça, mano. Eu tava bem. Eu comecei a trabalhar naquilo como aquela mentalidade de disciplina de militar. Trabalhar até a perfeição. Eu comecei a me destacar naquela posição de chutador de futebol americano. Você manja de NFL? Também o básico, né? Não sou curtidor, não. O cara que entra pra chutar e sai. Sim. Ele sai. Não toma porrada, ninguém bate nele, nada tranquilo. No mundo perfeito, nunca ninguém vai tocar no kicker. Se ele fizer tudo certinho, nunca ninguém vai tocar um dedo nele. Ele entra, dá os 2 passos dele, chuta e sai de campo. Se ele demorar meio segundo pra chutar, aí que vem os brucutus te derrubar. Aí é o problema. Mas assim, se você tá com essa disciplina bem treinada com os fundamentos, nunca ninguém vai tocar o dedo em você. E o kicker acaba sendo um dos mais importantes do time porque ele faz os pontos e decide os jogos. Então, me colocaram de kicker. E foi aí que deu um clique na minha cabeça, mano. Esse país leva o esporte a sério. E leva a educação a sério. Pelo menos a educação universitária a sério. Porque as melhores universidades do mundo estão aqui, né? Estão nos Estados Unidos. Você pegava o ranking das 50 melhores, tinha
3 no Japão, 2 na Inglaterra e 35 nos Estados Unidos. Então era por ali o meu caminho. E eu falei, tem jeito de eu conseguir uma bolsa para fazer faculdade aqui. Pelo futebol. Pensar pelo futebol americano. Eu vou trabalhar duro, vou ganhar peso, porque assim, tem que estar forte. Não precisa ser grande para essa posição, mas você tem que estar forte. Porque do nada a bola cai na tua mão, tu tem que aguentar o tranco. Aí eu comecei a me alimentar bem, fazer supino, power clean, agachamento pra caramba, fui em clínicas. Nessa, como se diz? Vontade de vencer no mundo universitário, porque o futebol americano ali pra mim foi um step, porque queria ir para a faculdade nos Estados Unidos. Só que tava meio tarde, tipo, tava com 15, imagina assim, vamos lá. Você é um cara do Uzbequistão, com 15 anos de idade começa a jogar futebol, soccer, da bola redonda, e vem fazer teste no São Paulo, sub-15 do São Paulo. Você não vai conseguir. Você tá muito tarde, porque a pessoa começa cedinho. Os fundamentos, as regras, e eu sabia que eu era um underdog. Mas mesmo assim, eu tinha botado na cabeça, cara, eu vou conseguir uma bolsa universitária e jogar na TV, porque nos Estados Unidos, universitário bota 100 mil pessoas no estádio. Todo sábado é dia de esporte universitário. Sim. E eu queria aquela fama, aparecer na TV, e queria que alguém pagasse minha educação nos Estados Unidos. Acabou que era um intercâmbio de 1 ano, e o visto acaba depois de 1 ano. Eu precisava de um segundo ano para realmente tentar essa bolsa. Eu precisava jogar. Eu precisava me formar nos Estados Unidos. Foi aí que eu tive a ideia, que eu tô contando aqui essa história. Hoje em dia, tipo, é o meu 6º livro, Imigrante Legal. O título do livro é Imigrante Legal, porque eu consegui convencer o meu pai, disciplinador militar que anda na linha, a voltar para os Estados Unidos ilegalmente, sem papéis. Mas assim, eu tinha um visto antigo de turista, aquele visto de estudante eu não podia ter, porque 1 ano só já era. E eu falei, mano, se eu voltar pro Brasil, eu tinha que voltar pro Brasil com esse visto. Se eu ficar aqui no Brasil, meu pai tá desempregado. A Varig, 2006, 2007, foi quando a Varig começou a cair. Tava sem receber. Se com a estabilidade toda da Varig, o negócio já tava ruim lá em casa, imagina sem a grana. Aí eu falei, mano, eu vou apostar todas as minhas fichas nesse negócio aqui. Eu vou apostar minhas fichas em voltar para os Estados Unidos, de algum jeito, mandar bem no futebol americano e entrar para a faculdade. Alguma faculdade vai me aceitar. Tem centenas de faculdades, alguém vai me dar a bolsa. Aí o que eu fiz? Eu peguei um visto de turista, aproveitei a alta temporada, porque assim, julho, o que acontece em julho nos aeroportos brasileiros? Você vai lá você vai pra Disney. Eu tinha 16 anos na época, 15 para 16. Criança de 16 anos vai para os Estados Unidos, pra Disney. Sim. O que eu fiz? Eu comprei uma passagem para Miami, que antigamente não existia voo direto para Orlando. A pessoa tinha que parar em Miami, depois pegava conexão para Orlando. Então a minha imigração foi feita a Disney. Em Miami. Pra Disney. Sim. Em Miami. Eu peguei aquele vídeo de turista, aproveitando esse fluxo de pessoas da minha idade, dizendo que iam pra Disney. Eu falei, eu vou visitar, eu vou pra Disney e vou assistir jogo de futebol americano. Eu tava com camisa de futebol americano. Esse aqui é meu time, vai jogar aqui, não sei o quê. E o cara da imigração aceitou. Eu passei e me matriculei naquela mesma escola com visto de turista. Isso aí é ilegal. E como é que você conseguiu? Como é que eles deixaram? Porque a Califórnia tem um loophole na lei. Como é que fala loophole? Sim, você tem uma brecha. Uma brecha que eles não pedem papéis dos estudantes de high school de escolas públicas, pelo grande número de estudantes, de imigrantes ilegais lá. E foi aí que eu descobri que muita gente que frequentava a escola comigo também não tinha papéis. Você precisava só de um comprovante de residência e uma identidade, que
pode ser a identidade da Califórnia, você pode tirar só com o Social Security, não precisa provar nada, ou o seu passaporte. Termina aqui a primeira parte deste Leadercast. Esta entrevista completa tem mais de 1 hora de duração, cuja transcrição você encontra no leadercast.com.br. Para receber a entrevista completa em áudio, você precisa fazer parte da Confraria Café Brasil. Acesse www.cafebrasil.top para se inscrever. O custo é de R$10 por mês. R$10, mais ou menos 2 pães de queijo ou uma cerveja quente, que darão a você acesso imediato a 2 pontos. Todos os arquivos desta temporada do Leadercast para quem quiser fazer uma maratona e explodir a cabeça. Acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Leadercast. Uma turma muito legal que está lá discutindo temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. O acesso a outros conteúdos muito especiais, como convites para eventos, arquivos especiais, roteiros de programas a serem gravados, vídeos, livros e muito mais. Faça parte da Confraria Café Brasil. O custo é de R$10 por mês e dará a você acesso a conteúdos transformadores e a pessoas com as quais vale a pena gastar seu tempo de vida. www.cafebrasil.top. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/PagePersonalBR. É Page Personnel. Se escreve Page Personnel BR com 2 N's. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.